Muito bem. Aliás, tem enquete aí, né? Que domingo tem Corinthians e São Paulo. Tem enquete aí, né, Danilo? Tem enquete. A gente quer saber quem vence o clássico domingão. Corinthians, São Paulo ou empate? Por enquanto, o tricolor com 39%, Corinthians 28% e o empate 32% aqui. Vamos votar aí, rapaziada. Muito bem. Então vamos lá, né? Vamos falar do São Paulo. Quem tá no YouTube tá vendo, inclusive, aí, né? Os melhores momentos da partida. Muito bacana, né? A federação disponibiliza isso pra gente. Então a gente pode colocar os melhores momentos e gols aqui do Campeonato Paulista nas rodadas. São Paulo ontem jogou contra o São Bernardo. O gramado, é verdade, estava prejudicado, né? Que choveu muito na cidade de São Paulo. Ficou no limite de virar polo aquático, né? O gramado do Morumbi, né? Algumas partes você tocava, alguma bola dá aquela parada e tal. Jogo pesado, campo pesado. São Paulo no primeiro tempo teve uma bola na trave, né? Com o Luca, mas não conseguiu chegar ao gol. E no segundo tempo pressionou e tal. Levou alguns sustos, mas o Luciano, rapaz, entrou no segundo tempo e fez um golaço, hein? Bateu ali onde a coruja dorme. Né? Tinha que ser ele. Tinha. Podia ter sido o Caleri, como a gente falou ontem aqui, né? Ia ser mais legal. Simbólico, o Caleri voltou. O Caleri voltou, né? Mas quem tava lá tomando chuva na cabeça, que não podia. Com guarda-chuva ou sem? Guarda-chuva. Tá vendo? Não tem critério, né? Não tem. Lugar pode uma coisa, né? Então, para sua sorte no Morumbi... O critério é não ter critério. Exato. Então, ainda bem, no Morumbi, liberaram o guarda-chuva pros repórteres. Ranieri tava lá atrás do gol. O que você viu lá de pertinho, André Ranieri? Então, você bem destacou, viu, Marcelo Lima? O gramado, principalmente no primeiro tempo, estava muito ruim, né? Não choveu daquele jeito absurdo, mas choveu por muito tempo. Então o Morumbi, que tem uma das melhores drenagens do Brasil, não suportou. E aí, foi justamente no jogo que o Crespo, ele abandonou o esquema com 3 zagueiros, colocou 2 pontas, de um lado Ferreirinha, de outro Luca. E o Luca, como é um jogador jovem, ainda tem muito que aprender, amadurecer, mas com muito potencial, nos primeiros 30 minutos, ele não entendeu que não dava para jogar com as características dele. Se ele conduzisse a bola naquele tipo de gramado, toda hora ela ia parar na poça. Errou uma, errou duas, errou três e não se ligava. E aí, depois de 30 minutos, eu acho que ele conseguiu entender um pouco mais e aí ele cresceu no jogo. Para mim, o Luca, aliás, foi um dos melhores da partida, mesmo com o gramado nessas condições. É um jogador que mostra muita personalidade. O Crespo provavelmente vai começar a utilizar mais o Luca. E assim, tentando analisar o jogo dentro do que foi, com essas dificuldades do gramado, para mim foi um bom jogo do São Paulo. O São Paulo, ele batalhou, o São Paulo insistiu, pegou um São Bernardo, que é um time que sai muito bem no contra-ataque, que é perigoso, e ainda assim, com 2 zagueiros, né, o São Paulo ele conseguiu ali proteger a meta do Rafael e criar algumas boas oportunidades, principalmente na segunda etapa. Eu gostaria de destacar Danielzinho. No primeiro tempo, já deu pra ver que o Danielzinho, ele é pegado a Marcos Antônio. Não digo que tem a mesma qualidade. Porque ele é baixinho também, né? Ele é baixinho. 67, né? O biotipo dos dois é muito parecido, E o Danielzinho, o Marcos Antônio começou no banco, foi preservado, nem entrou, aliás. E o Danielzinho, ele esteve no campo inteiro. No campo inteiro, é impressionante. Parecia que tinha uns 2 ou 3 no campo. Então eu acho que a tendência é que o Danielzinho e o Marcos Antônio logo mais ganhem muito espaço nesse meio campo do São Paulo e fortaleçam esse meio campo do São Paulo. Talvez a única preocupação do Crespo é em questão a estatura, né? São 2 jogadores baixos. E uma boa notícia, Jonathan Caleri voltou. E voltou, pelo que eu vi ali de pertinho, viu, Marcelo Lima? Sei que por muito tempo já ficou na beira do gramado, o Sgrilles também, na meta, o Danilão estava ali em Bragança também, e você vê de perto, você enxerga algumas coisas diferentes. E deu para ver que Caleri, ele tá com mobilidade. Muitas vezes o cara volta depois de 9 meses, ele tá completamente travado. E não foi o caso do Caleri, se movimentando muito bem, jogou meio tempo, ele entrou com 22 minutos, se não me falha a memória. Então é isso, apesar de toda a ebulição, o São Paulo fez um bom jogo, um jogo de razoável para bom. Não dá para dizer que foi uma maravilha, até porque o gramado não permitiria, né, o São Paulo fazer um jogo tão acima da média. Alguns destaques individuais, eu falo do Ferreirinha, eu falo do Luca, eu falo do Danielzinho. Aquele moleque que pelo menos entrou com vontade, óbvio, o Paulinho. Entrou bem, né? Entrou bem. E o Nicolas também, hein? Nicolas entrou bem esquerdo, também. Rapaz, é bom jogador esse moleque. Bom jogador. E estavam na Copa São Paulo até outro dia. Exato. Aliás, o Crespo, ele subiu, né, alguns jogadores ali que estavam na Copa São Paulo. O Nicolas é um dele.
O Paulinho também Igor subiu. Felisberto. O Igor Felisberto na lateral direita e o Pedro também. Ferreira. Pedro Ferreira, meio campista, também subiu e devem ganhar espaço, devem ganhar oportunidade. Eu acho que a única coisa, assim, abaixo que eu destacaria, viu, Lima? E eu tenho minhas dúvidas em relação se ele voltará a ser aquele jogador, é o Lucas Moura. O Lucas Moura não tá indo. Voltou agora, é verdade, teve problema, lesão séria, dificuldade para jogar. Mas, assim, não tá saindo, viu, Marcelo Lima? Eu acho que ele vai ter que se adaptar, André. Eu acho que aquele jogador insinuante rápido, que vai pra cima, num contra um, não vai ter mais. Ele vai ter que se adaptar ali no meio, tentar ser o articulador de jogadas, né? Eu acho que ele vai ter que se adaptar. Ou até mais próximo do gol, né? Mas jogando ali no meio, mais centralizado, né? Agora, enfim, ontem o Crespo monta um time com 2 zagueiros, né? Mas pro São Paulino também não ficar tão empolgado, porque ele não deve fazer isso novamente domingo. Ele deve voltar pro esquema de 3 zagueiros, principalmente jogando num clássico fora de casa. Mas já dá um alento, né? Já mostra que ele vai talvez fazer isso mais vezes. E realmente, a gente tem o Luca, tem o Paulinho, tem o próprio Mike na lateral direita, tem o Nicolas, que também entrou bem. Eu vou te falar um negócio, cara, eu sou muito mais o Nicolas do que o Wendel tá apresentando. Eu acho que o moleque que tá com vontade... Que apresentou desde que voltou, praticamente. Exato. Ele teve um momento que ele teve, assim, quase que um bom momento e só. Mas não fez mais nada. O Enzo Dias, a gente sabe que é um jogador voluntarioso, só que é muito mais defensivo também. Mas o Nicolas e o Ferreirinha ali pela esquerda... Dá um caldo ali, faz uma fumaça interessante, não é, Esgrides? E isso mostra a força da base do São Paulo, que mesmo subindo alguns jogadores da Copa São Paulo, avançou ontem, fez 4-0 sobre o Operário de Ponta Grossa, segue vivo aí para tentar mais um título, e o Pedro Ferreira já era um destaque, já era o 10 da equipe da Copinha, teve essa oportunidade. O Nicolas, né, acho que o Furman desde o ano passado tinha citado a questão do Nicolas, a questão do Ângelo, então ganha oportunidades o Crespo. Mas como disse o Rani, eu acho que a comemorar mesmo, ter o outro jeito de jogar. Que o Crespo sai daquela mesmice, então tem um novo jeito de jogar. O Danielzinho, se ficar saudável como ficou na questão do Mirassol, jogando sempre, vai ser muito importante, porque o Crespo, desde a primeira partida, nesse regresso dele, gosta de um meio-campo móvel. Então, se você tiver um Danielzinho bem, um Marcos Antônio fisicamente, se a diretoria não vender o Marcos Antônio, ele permanecer para a temporada, que é muito importante, então você tem esses 2 jogadores, né? E o Caleri, aí é um ponto para o departamento médico do São Paulo, e eu acho que para o planejamento também. Você não ter pressa para o Jonathan Caleri voltar, porque ele poderia ter voltado no final do ano passado, ali queimado metas, queimado ali dias para tentar voltar e melhorar a situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro, mas não, teve toda a calma do mundo para recuperar o camisa número 9, e ontem com uma boa atuação já deu para ver que o Caleri, além do que disse o Rani, da questão de zerado fisicamente, zerado da lesão, ele chega com vontade e chega com confiança, e o Caleri confiante é um cara muito importante. E Ranieri, você viu de pertinho, mas é nítido a diferença que faz o Caleri dentro de campo. Ele entrou, acho que no minuto 67. Cara, a presença de área que ele tem ali, ele fazendo um pivô, o toque de primeira, ele atrapalha os zagueiros, ele estando 100% aí para poder jogar o jogo inteiro, ele vai ajudar muito esse time do São Paulo. Ele, de fato, é um jogador que o Crespo, nos últimos meses, não teve um atleta com essa característica. Ele é um jogador que dá profundidade, ele é um jogador que ele empurra os zagueiros para próximo do goleiro, e sempre os 2 zagueiros ficam ali, em cima dele, preocupados com ele. Ele pode, até numa partida, nem marcar um gol, nem dar um passe para gol. Mas ele abre espaço para Mas ele abre espaço para os outros. E quando ele entra, isso ficou muito nítido. O Tapia, por exemplo, que começou a partida nessa função, ele não sabe fazer isso. O Luciano, muito menos. O São Paulo estava sem jogadores nessa característica, e para mim, assim, a movimentação do Caleri foi uma boa movimentação para um cara que voltou depois de 9 meses. O Wesley BSK, ele discorda, que ele falou, ó, pelo amor de Deus, ficaram 1 ano só se preparando para não voltar com mobilidade em uma lesão que hoje se resolve com 6 meses. Fala sério. Vai pegar um metrô lotado para ver a mobilidade. Mas é isso, né? Uma lesão, ele sofreu a lesão há 9 meses, ele passou pela cirurgia, então demorou muito tempo para ele poder voltar, né, a pisar no chão, depois voltar a ter contato com bola, depois voltar a treinar com os companheiros. É um processo longo, você tem que ter um cuidado maior para justamente ele não voltar e ter uma outra lesão. Então, para mim, o trabalho em cima do Caleri foi muito bem feito, e ele voltar
de uma forma com condicionamento abaixo, por exemplo, é uma coisa completamente natural. Perfeito. Agora eu queria a opinião de vocês, porque a gente não falou disso, sobre o pênalti que foi marcado para o São Paulo e depois foi anulado. Porque eu tive a impressão ali que o Ferreirinha, na imagem do VAR, mostra que ele tropeça na perna dele. Porém... foi o alto pênalti. Então, não, mas porém, ele só tropeça na perna dele porque a perna do adversário bate no pé dele. Júnior Urso. Do Júnior Urso. Então, o Júnior Urso toca no Ferreirinha, aí sim a perna dele sai de direção. Faz uma alavanca na perna do Urso? Talvez, faz uma alavanca ali, faz um toque, e aí a perna dele tropeça nele. Mas eu acho que nem alavanca, eu acho que assim, quando você dá aquele toque, a perna do Ferreirinha, ela sai de direção e bate na outra. Exato. E aí quando você vê o lance determinado ângulo e mais pra frente, parece que o Ferreirinha tropeça na própria perna e não fica claro o toque que aconteceu, que foi sutil, mas Então, que aconteceu e desequilibrou o Ferreirinha. Então, mas não ficou claro, mas a gente entendeu que foi isso, né, Ranieri? Na Como hora é que eu os também... caras não entenderam isso no VAR? Sabe o que me chamou a atenção? É que o Júnior Urso não reclama. Os jogadores do São Bernardo não reclamam. Pra mim, eu falei, foi o Ferreirinha, ele desacelera, o Júnior Urso, ele chega, ainda tenta frear. Ele sabe que tocou. E ele dá um toquinho, dá aquele trançapé e desequilibra o Ferreirinha. Então eu falei, na minha interpretação, pênalti, né? Mas o árbitro foi lá e entendeu que não. Mas o Júnior Urso, ele não fala nada. Ele sai se lamentando, assim, putz, fiz pênalti. Então, olha lá. Quem tá no YouTube tá vendo a imagem, né? Ele toca primeiro na perna do Ferreirinha. Dá pra discutir se foi fora da área, se foi dentro da área. Isso não é o problema. O que eu tô discutindo aqui é a arbitragem e o VAR. Eles não conseguirem entender que a perna do Júnior Urso tira de direção a perna do Ferreirinha e aí sim ele toca nele mesmo. Então, foi um erro de arbitragem isso ontem. E porque o São Paulo ganhou, passou. Mas poderia ter feito falta esse pênalti pro São Paulo ontem. Eu sou especialista. Tá bom. Você fez lá, né, o curso de arbitragem, né, cara? Tá bom. Agora, Ranieri, zero chance dele jogar dessa forma fora de casa, por exemplo, né? Na coletiva, o Crespo ele foi perguntado, obviamente, sobre isso, e ele disse assim, que o ano passado ele usou os 3 zagueiros porque era uma emergência, não dava, foi uma formação, um sistema que funcionou e ele manteve, ele não teve tempo para testar outros, e que agora ele também não tem tempo, não tem treino, mas ele vai testar nos jogos. Pelo menos vai usar o Campeonato Paulista para testar, mas ele deixou em aberto. Eu fiquei com a sensação que o esquema com 3 zagueiros ainda vai ser o principal dele. Vai ser o principal. Mas ele falou, posso voltar com os 3 zagueiros? Posso. Como não posso? Como posso jogar no 4-2-3-1? Como posso jogar no 4-3-3? Então eu fiquei com a sensação que foi assim, um caso isolado talvez. Vamos aguardar. Mas que talvez os 3 zagueiros ele retorne.